Sente-se, por favor. Como que Satanás nos tira da presença de Deus, daquilo que é propósito, daquilo que é vontade do Senhor para a nossa vida? Usando armadilhas. Ele nunca ataca de frente. Ele nunca entra em confronto. Ele sempre procura usar um meio de nos desarmar e nos pegar. No Éden, quando ele bate um papo com os dois ficam lá apreensivos, sem ter compreendido muito bem o que ele havia falado, e eles caem na ladainha. Quando ele vai tentar usar a mesma ferramenta com o segundo Adão, que é Jesus Cristo, Jesus o vence pela palavra. Eu acho incrível que Jesus não o expulsa. Ele o vence pela palavra. Apesar de que sobre os cristãos existe essa presença do Espírito que nos dá essa condição para expulsar o maligno. Mas Jesus o vence pela palavra. Você tem certeza, Eva? Tem certeza? Não tenho muita. Então come, não dá nada. Quando ele tentou a mesma coisa, o seu filho de Deus, Jesus usa da própria palavra para fazê-lo aquietar-se. Eu vou ler um texto muito profundo. Ele não é de difícil entendimento, mas ele vai mexer, eu já tenho certeza disso, vai cutucar você lá onde você esconde suas feridas. Sabe aquela ferida que você coloca band-aid, esparadrapo para ela não sangrar? Sabe? Por que a gente coloca curativo? Para proteger o ferimento. O objetivo é que você saia curado e não ferido. Ferido você já está. Pastor, não dá para ir embora porque você avisou antes, né, que vai doer? Não é que vai ter aquela dor para te machucar. É a dor da bezetacil que você toma e fica sarado. Quem é mais menino aí tomou muita bezetacil, não tomou não? Na minha infância eu tive pneumonia e tomei acho que 12, uma por dia. Parece que só existia bezetacil na farmácia, lembra desse detalhe? Tudo era bezetacil, nada que uma bezetacil, e a pior de todas, pelo menos na minha época era assim. Eu gritava e chorava muito. Eu lembro quando o farmacêutico, o seu Oswaldo lá do Jardim da Lorta, ele tinha uma maletinha cromada, ele tirava aquela seringa cromada com aquela agulha de quase 1 metro de comprimento, e ele enfiava aquele tubo de bezetacil e sugava e eu tentava correr por debaixo da cadeira, né, dona Júnia? Era mais ou menos assim, porque ela que me levava lá. Meu querido, você não faz ideia de como Satanás é persuasivo e de como ele consegue nos enganar. Há um caminho, um desejo pela vontade, ou melhor, um desejo pela presença de Deus, uma vontade por essa presença, mas ele vai interferindo. E nós falamos sobre o engano. Ele me faz acreditar que os meus amigos são os meus inimigos. Foi o que nós ouvimos semana passada. Não foi isso? Faz eu acreditar que aqueles que eu deveria estar amando, abraçando, eles se tornam os meus inimigos. E a gente fica com aquela raiva, aquela coisa de doido, né? E tem gente que ainda diz, e se não fosse amigo não teria doído tanto. Por isso o desafio. Você acha que Satanás joga com
com coisinha fácil. Ele nunca joga uma carta fácil para você. É sempre para mexer mesmo com aquilo que eu digo que eu sou, que eu vivo. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu não como jiló. Ele nunca apresenta para mim uma armadilha que no prato tenha jiló. Ele vai colocar pudim, que é o que eu mais gosto, né? Então é naquilo que você vai ter uma dificuldade para resistir mesmo. Eu estou aqui apreensivo, porque eu não quero que nenhum detalhe daquilo que Deus colocou no meu coração se perca. Apreensivo porque eu quero estar focado no que Deus tem para trazer ao nosso coração. Vai ter uma parte aqui que você vai ficar pensativo. Nós vamos falar sobre traição. Porque a gente entende traição e só avalia a traição no âmbito de relacionamento conjugal. Não é? É o que mais vem à cabeça. Judas traiu Jesus? Traiu, mas não era casado. Traição também, né? E Pedro, traiu ou não? Também. Mas qual é a diferença da traição dos dois? A diferença estava no coração de cada um. Porque os dois traíram o Senhor. E há uma diferença gritante entre os dois que as pessoas nunca param para pensar. Pedro não volta atrás. Ele tenta fugir da presença. Judas tenta reparar o erro que cometeu. Só que ele procura as pessoas erradas para ajudá-lo. Então essas coisas parecem, é fácil olhar, traiu, Judas é o feião, meto a bota, não, Pedro é o legalzão, não é não, nunca foi. E quando a gente mergulha na verdade, você percebe o quanto existe dentro dela. Pega sua Bíblia aí, por favor. Firmes aí, no nome de Jesus. Vamos deixar Deus falar ao nosso coração. Eu dei um tema para a mensagem, eu chamei de o grande escândalo. Que escândalo é esse? O grande escândalo? Sim. É o que sobra, é o que se manifesta quando Satanás nos aprisionou, nos pegou e ele faz nos manifestar. Mateus, capítulo de número 24. Eu vou ler do versículo 1 até o 13. Hoje eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, mesmo com traduções diferentes, mas acompanhasse nela. Não tem problema se ela é eletrônica, né, no telefone. Eu vou ler aqui, eu vou dizendo o versículo e lendo. Verso 1 de Mateus 24, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhavam, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Verso 2: Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: por favor, diga-nos quando estas coisas que o Senhor acabou de dizer que elas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, verso 4: tenham cuidado para que ninguém vos... Eu acredito que eu estou vivendo os últimos dias. Se você crê ou não, é uma outra história. Mas eu acredito que Jesus está voltando. Para mim está voltando. Mais do que nesse tempo aqui. Verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo:
eu sou o Cristo, e eles vão enganar muitos. Verso 6: e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, porém ainda não é o fim. Verso 7: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em muitos lugares. Verso 8: porém todas essas coisas são o princípio das... Os pré-tribulacionistas, têm um problema com esse texto, né? Eles têm dificuldade. Verso 9, eu vou ler, né? É isso? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Verso 10: neste tempo, muitos hão de se escandalizar, de trair e odiar uns aos outros. 11: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Verso 12: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13: aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. O amor esfriará de quase todos. De quem Jesus está falando? Quem são estes? Quase todos. Sou eu. Sou eu, porque eu conheço de que amor ele está falando. A gente sempre acha que alguns textos nesse nível são para aqueles que não se entregaram. Para quem ele está falando? Eu vou revelar para vocês o que vai acontecer. Ele está conversando com os discípulos. Não será fácil ser meu seguidor, andar, estar na minha presença. Porque vão acontecer muitas situações que vão fazer tremer o coração de muita gente, vão fazer muitas pessoas pensar se elas devem permanecer em mim ou não. Mas uma coisa é aqui bem tocante. Nos últimos tempos, hão de se escandalizar e trair e a odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Que amor é esse? O amor de Deus, que é o amor que deveria estar em mim, em você, em nós. Mas de que amor ele está falando? Aquele amor que você ama sem esperar em troca. Aquele amor que você simplesmente manifesta porque aquilo é o que você é e você faz porque é o que você é e como você é. Jesus fala algo bem clássico. Sabe como conhecerão vocês, os meus discípulos? Pelo amor que vocês vão expressar pelas pessoas. Hoje a gente quer que as pessoas conheçam a Deus pelo título da igreja, pela capacidade do dom e a qualidade que um tem ou outro não tem. E ele foi bem categórico: vocês deverão ser conhecidos pelo amor. Que amor? O amor de Deus, esse que foi expresso por vocês. Quem é que está procurando estar perto de Deus? É a pessoa do mundo? Não. É a pessoa sem Deus? Não. Quem é que deseja ter Deus, viver para Deus? É a pessoa que ama e que o quer. Então, para quem é esse texto? Quem sofrerá as consequências, a truculência de ter essas adversidades bem diante dos seus olhos, para fazê-lo recuar e parar? Sou eu. É você, somos nós. E o amor esfriará em quase todos. Isso é chocante. O amor esfriará em quase todos. É o amor que o mundo
não compreende, não sabe vivê-lo. E esse amor que ele fala, que é o amor de Deus, que o chamam no grego de ágape, é um amor que deveria estar em mim, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Ora, cheio de dons e qualidades, eu tenho muitos talentos, esse amor deveria estar em mim, porque afinal de contas eu tenho um conhecimento muito grande da palavra, né? Puxa vida! Mas eu tenho sido enganado, eu tenho sido iludido por alguém. E quando eu caio nessa armadilha, eu acabo me tornando em escândalo. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem. Eu falei para o Fernandão que eu estou precisando de um reset na mente. Algumas coisas eu falo, eu converso, e eu tenho que ficar assim processando, pelo menos uns 5, 10 minutos para me lembrar. Mas eu conversei com alguém nesses últimos 2 dias, em que nós estávamos falando de como, infelizmente, as pessoas têm se tornado num escândalo como pessoas de Deus para os outros. É estranho pensar que num momento tem gente que está ali no púlpito, cantando, orando, ou pregando a palavra para alguém, e de repente aquela pessoa ela não é mais aquilo. Ela não é mais. E isso assim, muito rápido. Num dia chorando na presença de Deus, no outro, não, foi hoje, me lembrei. Se eu encontrar a irmã aí, ela já vai se lembrar que nós falávamos isso ainda pela manhã. Perdi a irmã, eu vi ela por aí, mas ela está sentadinha. Nós conversávamos pela manhã, falando sobre alguém a quem nós amamos muito e gostaríamos de ver novamente na presença de Deus. E Satanás me engana. Ele nunca me ataca. Ela está lá, te encontrei. Eu acho que eu vou te dar uma resposta. Porque dentro de mim também dói. Dói muito. E nós não precisamos ir muito longe. Neste tempo, muitas pessoas vão provocar escândalo. Elas vão trair. Elas vão odiar uns aos outros. E quando fala de falso profeta aqui então, gente, mas nós caímos na armadilha. Nós caímos. E quem uma vez foi enganado, foi ludibriado e permanece preso nessa trama de Satanás, ele começa a ficar ofendido com as coisas que acontecem com ele. E como forma dele se proteger dos ataques, ele se fecha. Ele se tranca no seu próprio mundo. E ofendido, ele tenta de todas as maneiras fazer com que ele não seja mais tocado,
alcançado. Ele constrói, ele levanta muros com os quais as pessoas não consigam ter mais contato com ele. É engraçado que a pessoa ofendida, como ela tem isso forte dentro dela, ela sempre tem uma arma, uma armadilha, uma resposta, ela sempre tem uma palavra para dar, um retorno para dar, e ela tenta se proteger, porque ela de fato não quer sofrer mais. Mas eu me pergunto, pastora Neuza, quem é que me protege? Quem é que me guarda? Mas a pessoa ofendida começa a se proteger, não começa? Você percebe como Satanás tira sutilmente a pessoa da presença de Deus? Ela faz usar a verdade contra ela mesma. Eu não preciso estar endemoniado para estar longe de Deus. Eu não preciso estar possesso. Aliás, Satanás nem tem. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui por conhecimento de causa. Espírito baixo gosta de incorporar. Espírito baixo que a gente diz, dentro daquilo que é o entendimento que nós temos do mundo espiritual, são aqueles espíritos malignos que nós chamamos de menores. Eu acho que eu já disse isso aqui. Na minha vida de militar, eu nunca reclamava com ninguém que estava abaixo de mim, porque nunca ia resolver meu problema. Então, espíritos baixos têm essa coisa de estar ali. A pessoa constrói os seus muros, ela constrói as suas resistências, porque ela está ofendida. Tudo que fala, ela rebate, mas foi por causa disso, foi porque falou. Lembra de Adão e Eva? Mas o senhor tinha que deixar a cobra entrar aqui, ou a serpente, tinha que ter colocado essa árvore aqui, tinha que ter permitido tal coisa. Ela cria resistências para si mesma, e ela começa a usar aquilo que é a verdade em desfavor de si. Eu só usei um texto para tentar fazer o ofendido, que talvez você seja um desses, eu já fui um. Ofendido? Quantas vezes? E tem tanta coisa que nos ofende às vezes, né? E aí quando você está ofendido, você não estende mais a mão, você não ajuda mais, você se exclui, você se afasta. É ou não é? Você cria muros, cria resistências, porque você quer se resguardar, você quer se proteger. E aí eu só estou indo para a Bíblia para poder dar uma clareada. Quem é que protege você, filho de Deus? É a sua força, a sua resistência, ou é o seu Deus? Então Satanás já te pegou se você anda se protegendo por si mesmo. Ele já te amarrou na ofensa. E ele não precisou de muito. Porque quando eu preguei aqui um dia sobre Satanás ao derredor, o que as pessoas pensam de derredor? Vem cá, hoje você vai ser... Não o Satanás sou eu. Fique tranquilo. Tem gente que acha que o derredor é assim, ele fica lonjão, né? Está em derredor. Não, o derredor é aqui, ó. E aí, queridão, vai lá e quebra tudo, destrói tudo. Te ofenderam, te machucaram, é isso mesmo. Vai lá, dá na cara, despreza, ofende como você foi ofendido. Teve uma irmã aqui da igreja que quando ela entendeu que era derredor, falou: pastor do céu, misericórdia, porque ele nunca me encara de frente. Pastor, eu achei que ele ficava de longinho. Ele está na cola, meu querido. Satanás me conhece. Se ele não conhecesse, aquela frase que você usa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Sabe por que quanto mais você procura ser correto, mais coisa difícil acontece? Porque ele te conhece. Ele te provoca com aquilo que tira a tua naturalidade. É com aquilo que vai tirar a paciência, que vai mexer com o seu brio.
E aí ele fez o quê? Agora eu estou me protegendo de todos os lados. Você vai tentar conversar. Ó, irmão, queria orar por você. Não, eu não quero oração, eu não acredito mais, eu não sei o que. Ele se protege. Ora, Satanás já o venceu. Porque se o Senhor não guardar, quem guarda está guardando em vão. Mas aí eu insisto, porque eu estou ofendido. Eu estou machucado. Eu estou desnorteado. Entendeu? Porque eu falei que eu ia mexer na ferida. Acho que eu já arranquei o esparadrapo de alguém aí, né? E agora eu quero colocar a mão na sua ferida. Que isso, pastor? Sim. Para que você seja curado no nome de Jesus. Existe um caminho para a presença de Deus, mas ele está entre o lugar e eu. E isso tudo não fica barato. Para ele não. Para ele não fica. Porque o que ele pensa é em fazer doer o coração de Deus. Você vai ler uma coisa comigo. Eu não quero que você se manifeste, pelo amor de Deus. Se você entrou aqui hoje ofendido, seja uma ofensa familiar, alguma coisa que você viveu, da qual você não consegue se libertar, eu só quero que a princípio agora você já tenha entendido que por mais que você tenha cantado, adorado, seja cheio do Espírito num culto, que o Espírito de Deus desça e se revele através de você, apesar disso tudo, não estou assim tão perto dele como eu imaginava. Mas Deus usa a gente assim? Nos últimos dias não se espante, porque até Satanás vai fazer milagre. Se espanta não. Que isso, pastor? Você é louco? Eu? Nem um pouco. Você vai abrir o livro dos Provérbios comigo. Você vai entender uma coisa a respeito de vida. De gente que está ofendida. É o provérbio de número 18. E o versículo é o 19. Acompanhe aí na sua Bíblia, não deixa nada te distrair. Nada. Provérbio 18 e 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E as rixas que ele tem, ou seja, as dores que ele tem em seu coração, são como trancas das portas de um castelo. Eu agora vou traduzir isso aqui para você. Quando uma pessoa está ofendida, quando ele usa o termo fortaleza, ele está dizendo, essa pessoa, quando ela está ofendida, é impossível que você consiga acessar a vida dessa pessoa. Porque a vida dessa pessoa, nela, ele tem tantas razões, tantos motivos, que as suas razões são como cadeados que não podem ser abertos. Eu já vivi como alguém ofendido, Diana. E é exatamente isso. Eu às vezes tinha a resposta até mais rápido do que a pessoa em me perguntar o que ia me perguntar. Você pode estar dizendo aí dentro de você agora, mas pastor, peraí, eu sei que...
muitas perguntas surgem. Quando o amor esfriar, eu e você que somos de Deus, vamos fazer coisas das quais você não vai acreditar. Você vai fazer coisas que disse 1 milhão de vezes na sua vida antes de ser ofendido, que jamais faria. Que lá quando as coisas estavam bem e todas funcionando, você dizia, chegar a um ponto assim, de ficar com a minha vida mais uma vez, tão fechada, tão bloqueada, que nem Deus tem acesso, tão trancada, que nada pode abri-la? Está entendendo para onde Satanás vai me levando? Agora abre o verso 12 do primeiro texto que nós lemos lá. Qual foi o texto que nós lemos de abertura? Mateus 24, verso 11. Abre o verso 11 aí e coloca exposto para a gente aqui, por favor. O pessoal do telão, verso 11. Segura no banco aí. A gente fica naquela que parece que o falso profeta é o profeta que profetiza a mensagem mentirosa. Pode até ser, mas o falso profeta, conhecendo o que Deus revela, é aquele que, tendo conhecimento da verdade, vive na mentira. Somos profetas dessa geração. Eu faço parte da nação eleita, o sacerdócio real. Sou esse. Satanás me leva agora a me desconfigurar. E eu me torno um profeta falso. Por quê? Que isso, pastor? Você está brincando comigo? Não, estou falando de muito sério. Você acha que aquele satanazinho que grita, está aqui para acabar com a vida dele, para jogar ele na lama. Meu querido, ele quer te arrastar para o inferno. Ele quer tirar você da presença de Deus. Você não entendeu isso ainda. Não tem nada com lama aqui não. Ele me faz passar uma vida de falsidade, a viver uma vida de falsidade. Lembra que eu falei domingo passado? E aí a pessoa tenta a todo custo tentar demonstrar que é uma realidade, que é uma coisa, que é assim que é a vida dela, quando ela mesma sabe que não é. Mas Satanás está a levando para o buraco, e cada vez mais longe de Deus, porque um abismo puxa outro. E que puxa outro, e que puxa outro, e que puxa outro, e que me leva a outro, e que me leva a outro, e que me leva a outro. Mas que coisa doida é essa daí? Não, não é coisa doida. Eu sabia que você já ia aqui, nesse sentido, pensar, que isso, pastor, que coração tão trancado, que pessoa tão ofendida é essa, que nada tem acesso, que nada alcança, Como que essas coisas aconteceram comigo? Quem são os falsos profetas? Ele estava falando para quem? Para os descrentes? Para os incomprometidos? Não, ele estava falando para nós, os que cremos, os que somos dele, e que por causa de uma ofensa, às vezes, a nossa vida muda por tudo, e ela se transforma, e se transforma da pior maneira possível. Ela se atrapalha, ela se corrompe, ela se desconfigura. Percebeu aonde a ofensa pode me levar? É só uma armadilha, das muitas que ele tem. E como eu falei, eu sei que uma pessoa ofendida, presa nessa armadilha, que é a ofensa, ela está sempre pensando em se resguardar, em se cuidar.
Sempre, sempre, porque eu estou machucado, estou ferido, estou chateado. Eu, como dizia, acho que era a Lara, quando eu estou pateado, ela não dizia chateado, estou pateado. Então vai se construindo, vai se protegendo para se preservar e não sofrer mais. Só que quando eu tento proteger a mim mesmo, aí eu estou traindo o Senhor. Pastor, misericórdia. Sim, estou traindo a Ele. Você já ouviu esse texto em pregação? Senhor, Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônio, e fiz milagre. E ele diz assim: olha para trás de mim que eu nem sei quem você é, mas Senhor, eu dei dízimo, fiz as minhas ofertas, Senhor, eu rodei no manto, Senhor. Eu vi a tua glória, tantas outras coisas, eu orei, eu jejuei, eu aquilo, eu apliquei recursos, os dons e talentos na minha vida, dediquei ao altar, ao Senhor, à igreja, à instituição, sei lá, tantas coisas, me apliquei, me dividi, me coloquei. Mas Senhor, sabe o que é? Eu fui ofendido. Eu fui ofendido, e ele vai dizer: mas você me traiu. Não, Senhor, não, você me traiu. Você fechou as portas, você trancou tudo. E agora eu não posso ter mais acesso a você. Agora eu não consigo mais ter acesso à sua vida, o seu coração. Porque eu só vejo traição de um lado, de uma forma. O que é a traição? Isso é muito mais amplo. Você agora está aí ofendido, mas quantas pessoas poderiam estar sendo curadas através de você? Eu não tenho poder, eu sei que você não tem, eu também não tenho. É através de mim, não é por causa de mim. Me tornei em um mau testemunho para os amigos, para a minha família, para as pessoas que eu conheço, porque agora eu estou ofendido. Passou a confiar na sua própria capacidade. Traiu o Senhor. Eu não tenho outra coisa para dizer. Não está aqui no texto que nós lemos? Tá, não está? Vão odiar uns aos outros, vão trair. Você está percebendo o caminho que Satanás me leva? E o diabo não vai usar ninguém de fora, não. Ele vai usar o irmão da igreja que senta do teu lado. Ele vai usar eu, às vezes, se eu não vigiar. É sério? Você vai ficar magoado se aquele cara da empresa que você vê de vez em quando falar alguma besteira para você, você não vai, né? Mas e se o pastor te chegar ao choque? Dói, não dói? Mas eu não traí o Senhor, não. Traiu. Era Ele que deveria estar protegendo você e agora é você mesmo que se protege. Você o abandonou. É por isso que não tem evangelho do meu jeito, a minha interpretação do texto, não tem. Um pastor quis por A mais B uma vez, Cristiano, falou assim: cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Eu falei assim: essa fala é de Satanás. Jesus não deu a verdade, muitas direções. Quer voltar para o texto comigo? Vamos voltar lá? Nós lemos aí, exponha para nós, por favor, o último versículo que nós pedimos. Mateus 24. Verso 10.
neste tempo muitos hão de se escandalizar e vão trair uns aos outros. E isso é se tornar um profeta falso. Como que eu posso trair e odiar as pessoas se Deus me chamou para amar? Eu odeio aquele, eu quero ver a desgraça dele. E isso nós estamos falando de gente que acredita em Deus, eu não estou falando de outras pessoas, porque a palavra é para nós. Pastor, isso é muito pesado. Não, isso é só verdade. Talvez você não tenha entendido, você está achando que eu estou te ofendendo. Eu quero que você não vá para o inferno. É outra coisa. Os mais velhos aqui de vida cristã, os mais velhos de vida cristã sabem que se Satanás pudesse, se ele pudesse, ele já teria nos destruído. Não é isso, pastor Germano? Se ele pudesse, ele não pode. E como ele não pode, Evana, me destruir, ele me engana. Ele me faz acreditar que eu estou bem. Ele faz o ofendido acreditar que o ofendido pode continuar vivendo como está. Sabe, todos os muros que um ofendido constrói, eles estão dizendo assim: Deus, eu não confio mais em Ti. Eu não dependo mais de Ti. Eu não espero mais nada de Ti. E a palavra de hoje, como eu me livro da ofensa? Compre de mim ouro refinado. Deixa Deus passar a sua vida pelo fogo. Por que será que a minha oração não é mais ouvida? Por que será que o meu clamor? Talvez a ofensa esteja no seu caminho. E seja a realidade da tua vida exatamente agora. Não há possessão alguma. Mas uma barreira. Um muro tem distanciado você de Deus. Satanás te atraiu pela ofensa. E mesmo que fisicamente você esteja dentro desta igreja ou esteja nos ouvindo aqui pela rede, é assim que você se sente, resguardado, triste, ofendido, trancado em si mesmo. Não permita que as coisas fiquem ainda mais difíceis do que elas já estão para a sua vida. Abra o seu coração nesta noite no nome de Jesus. Pastor, eu sei o que é ser ofendido. Eu sei sim do que eu estou falando.
das vezes que ofendido eu estive dentro de igrejas ouvindo Deus, o derramar do Espírito, e eu como morto. Dá não vontade mais de adorar e de viver para Ele, e ficar questionando o tempo todo. Ficar questionando o tempo todo. Mas eu não sabia que eu tinha sido pego pela ofensa. E que a ofensa me fez trair o meu Deus, me fez me tornar um profeta falso, porque eu já não era mais a verdade para as pessoas. Eu já não era a presença de Deus aonde eu ia. Eu já não era a resposta de Deus para alguém. Quem estava longe dele precisava conhecê-lo. Então, no nome de Jesus, só acorde. Só acorde. Em o nome de Jesus, nesta noite, acorde. Saia desse sono. Levante-se para glorificar o nome do Senhor. Levante-se para adorá-lo. Levante-se para engrandecê-lo. Adore com a sua vida, com tudo que é. Mas não permita que Satanás tire de você ou em você essa luz que brilha, essa luz que vem desse Deus. Não permita. Que esses muros caiam, sejam desfeitos. A astúcia com que ele trabalha, a sutileza com que ele faz com que a gente esteja longe, é quase imperceptível. Eu conheço um Deus que quebra, que abre e que fecha, que destranca, que cura e que liberta. Tudo que Ele mais pensa que a nossa vida se torne num escândalo, se torne num problema para os outros, que eu faça um desserviço ao meu Deus e não um serviço. Você consegue entender como a ofensa ela está matando a vida de muita gente? E você aí preso nisso, amarrado a isto. É por isso que você grita de onde grita. É por isso que você chora de onde chora. E a resposta não vem. E ela não chega. E ela não te alcança. É por isso que a mão de Deus não desce, ela não cura. Ela não liberta. O que Jesus está fazendo com os ofendidos aqui nesta noite? Você me ama? Qual vai ser a sua resposta? Você me ama? Porque o amor vai esfriar de quase todos. Você ainda me ama? Você ainda me ama? Você me ama mesmo? Então sai dessa. Foi você que construiu essa fortaleza, você tem poder para derrubá-la.
Ele vai perguntar para nós de novo: você me ama? De fato, você me ama? Só você pode derrubar esses muros e abrir essas portas nessa noite. Só você pode fazer isso. Só você. E ele pergunta pela terceira vez: você me ama? Pai, se o Senhor me der alguma coisa de volta. Não, eu não estou perguntando desse tipo de amor. Senhor, mas sai dessa, querido. O amor esfriará. Que amor? Mas Deus, essa pessoa não merece. Eu não perguntei se ela merecia, eu perguntei se você me ama. Quem sai prejudicado, doente, e vai continuar com a vida cheia de problemas, sou eu. Sou eu mesmo. Sou eu, porque eu não quero, mas Deus tem. Tem algo para minha, para a sua, para a nossa vida nessa noite. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele quer me curar, Ele quer nos curar. Quer nos transformar. Quer fazer novas todas as coisas. Eu procurei onde que nós procuramos? Em todo lugar. A gente procura nas pessoas, procura em tantas coisas. Mas o que eu descobri? Eu descobri que é o Senhor que tem o rio que dá vida. Não são as minhas motivações. Não são as minhas dores. Não são, não são, não são, não são, jamais foram, jamais serão.